Ludmila Gomes, eu sou fundadora de um método de prática jurídica que vem transformando a vida de várias pessoas e por meio desse raio-x eu me comprometi a te entregar elementos suficientes do dia a dia da prática jurídica que vão te entregar várias formas de resolver as coisas do dia a dia da forma que deve ser resolvida. No dia de hoje eu quero que vocês preparem aí a mente para aprender sobre a grade difusora. O que é a grade difusora, Lu? O que você vai ensinar nessa aula? Gente, mais problemas reais da vida jurídica e como transformar as queixas que os clientes passam pra gente em teses e fundamentações para uma ação ou até mesmo para uma solução extrajudicial. E uma pergunta muito comum no dia a dia, na prática jurídica, é a seguinte: o que o cliente busca de um profissional na área do direito? E eu tô aqui prontamente para te responder que o cliente busca que você torne a vida dele completamente mais fácil. Ou seja, falar o juridiquês, complicar com termos que eles não conhecem e ficar passando um monte de informação desnecessária não vai solucionar e não vai tornar a vida daquele cliente mais fácil. Então, a primeira coisa que você deve pensar como um praticante jurídico, como um excelente profissional da área, é nessa solução, é nesse objetivo. Por quê? A partir do primeiro momento que o cliente tiver contato com você, ele já vai sentir isso. Muitas pessoas confundem com o seguinte: só tem como eu demonstrar o meu serviço depois, então esse primeiro contato não é tão importante, vou deixar para o segundo momento. E é aí que acaba perdendo o cliente e não conseguindo demonstrar nada sobre a prática jurídica de verdade. E sabe por que isso acontece, gente? Porque o cliente ele não busca somente um profissional para solucionar aquela coisa jurídica, aquele problema, aquele bicho de 7 cabeças. Mas ele quer também entender com clareza e quer que você demonstre a dedicação durante todo esse trabalho e, o mais importante, desde o primeiro atendimento. Então vai além de todas as técnicas que as pessoas passam por aí querendo vender o marketing jurídico, né? Querendo mostrar a prestação de serviço, porque vai muito além de só técnicas jurídicas. Mas vocês vão entender mais ainda hoje. Como que funciona isso na prática? O cliente vai te trazer um problema e você tem que desenhar passo a passo, claramente, todas as técnicas para que ele possa entender aquela solução que você vai apresentar. Muitas das vezes as pessoas acabam confundindo o cliente com um juiz, com um promotor, porque foca a sua prática jurídica completamente nessas pessoas, até mesmo por ter um pouco mais de receio dessa comunicação. Mas quando na verdade o cliente não está buscando por isso. A partir do momento que ele leva o problema para você, você tem que conseguir transformar aquilo, difundir aquilo no que ele entenda. Por exemplo, gente, se o cliente leva um contrato para você dizendo que ele não está sendo cumprido, ou seja, tem uma parte inadimplente que não seguiu todas as cláusulas contratuais, e o seu papel é fazer aquele cliente entender que existem soluções extrajudiciais de primeiro plano. Lud, mas que solução seria uma solução extrajudicial se o próprio título, né, se aquele próprio contrato já está com assinatura e pode simplesmente ser executado? E aqui, ó, uma coisa que eu nem ia contar pra vocês nessa aula, mas muitas das vezes o contrato não está completamente formalizado para você simplesmente ingressar com uma ação de execução. Então, às vezes, basta aí você tentar outra solução, mesmo que aquele documento não esteja completamente formalizado. É o nosso papel. Isso é prática jurídica. O que ia acontecer com você sem a prática? Você ia pegar um contrato, ver se todos os requisitos estavam presentes, ia seguir ali, tentar seguir com uma ação, só que antes mesmo ia verificar que não estavam presentes todos os requisitos. E talvez ia mandar até o cliente embora. Tá vendo como tem um jeito ali de você pesquisar, de você encontrar mais soluções? E nesse caso a solução apresentada podia ser a seguinte, gente: você apresentar para o cliente que existe um instrumento de confissão de dívida, tá? Por exemplo, ou até mesmo uma notificação extrajudicial. Mas o que a gente tem visto na prática
é essa questão da confissão de dívida. Ora, se tem uma pessoa inadimplente, se você quer tentar ali uma forma extrajudicial de solução, você pode chamar essa pessoa para que ela confesse por meio daquele instrumento a dívida e como ela deverá ser quitada. E até essa parte é muito tranquilo de explicar, né, de colocar ali na mesa para o seu cliente entender. Ele vai entender o que é uma confissão de dívida porque você vai explicar nesses termos que eu falei aqui de modo bem tranquilo e sem muito juridiquês, tá, gente? A questão é a seguinte: às vezes as pessoas param aí nessa solução extrajudicial e esquecem de passar as demais soluções que podem ser jurídicas, judiciais. Por quê? Confiam muito que essa questão que eu expliquei anteriormente resolva o problema. E, na prática, pode ser que simplesmente não resolva. Então, imagina só, você passa uma solução extrajudicial para o seu cliente, espera um segundo momento para que isso seja resolvido e, na verdade, não é resolvido, não deu certo aquela tentativa. E aí, o que você vai fazer? Chamar o seu cliente de novo, explicar tudo de novo e colocar na cabeça dele que, Eu esqueci de te falar que tinha uma solução jurídica, agora nós vamos tentar isso e tal. Você perdeu o seu tempo tentando explicar isso para o cliente em momento posterior, porque ele não vai entender todo esse mecanismo, ele não vai entender por que ele deveria custear com esse segundo momento, porque você cobrou só por aquele primeiro momento da solução extrajudicial. Entendam que essa coisa de enfiar um problema depois do outro é muito complexo para o cliente entender. Por isso, desde o primeiro momento, você deve explicar quase assim todas as chances e possibilidades que existem dentro de uma ação. Por que eu disse quase? Porque não tem como ter certeza absoluta de tudo que vai acontecer, beleza? Por isso que por meio de uma linguagem mais tranquila, mais assim na altura do seu cliente, porque ele não é juiz, nem promotor, muito menos outro advogado, você consiga aí explicar toda essa situação de uma forma conjunta. Não deixe isso para depois, porque o primeiro e o maior risco de todos é você perder esse cliente. E o segundo risco é você até continuar com esse cliente, mas olha o tanto de trabalho que você vai ter a mais. Marcar mais uma reunião, explicar mais essa questão e demorar muito mais tempo, tá? A advocacia, a prática jurídica precisa ser uma coisa com otimização, porque já é complicado demais e isso vocês vão entender somente quando estiverem atuando de forma completa, tá? É muita coisa para ser resolvida. Olha só que a situação que eu tô apresentando aqui para vocês é uma situação preliminar, uma situação de atendimento, de você pegar todas as queixas do seu cliente e transformar em tese jurídica, em uma coisa que você vai usar na sua petição. Isso é só o primeiro momento, gente. Por isso, a prática jurídica é tão complexa e tão difícil. Lud, você mencionou em transformar as queixas do cliente em teses e fundamentações jurídicas. Nossa, eu quero muito aprender a fazer isso, como eu faço? E por que eu cheguei nesse ponto, gente? Por que eu gosto de explicar isso sempre para vocês, para os meus alunos também da mentoria? Na prática, não existe essa de você pegar um probleminha que o seu cliente chega para você falando como se ele estivesse narrando aquelas histórias de segunda fase de OAB. Isso não existe. É você que tem que buscar as fundamentações e as teses que serão aplicadas àquele caso. Por isso que é tão importante, primeiro, saber dessa diferença de teoria e de prática. Prática jurídica, o cliente não vai chegar com todas as soluções. E segundo, aprender como faz isso. Vamos lá? Você vai estudar os primeiros apontamentos feitos pelo seu cliente, colher essas informações e transformar isso em pesquisa, tá? Por meio de banco de sentença que você encontra em todos os sites de todos os tribunais, tá bom? Ou por meio também de jurisprudência. E qual que é o momento de fazer isso? É depois de atender, pegar as primeiras informações e transformar isso em uma pesquisa, em um estudo? Não, gente, absolutamente não. Prestem atenção aqui agora. Tem uma coisa que chama pré-atendimento, que é aquele momento ou que a pessoa te liga, né?
ou ela pede uma informação por meio de WhatsApp. Ah, tem como você tirar uma dúvida? Tô com uma questão aqui. É nesse momento que você vai criar o pré-atendimento. Colhendo essas primeiras informações do que aconteceu ali de maneira rápida, como aconteceu, se tem algum documento para enviar, né? Porque nesse momento você faz uma análise, por mais que seja com poucas informações, mais minuciosa. Por quê? Com essa quantidade, mesmo que seja mínima de informação, até porque você não vai prestar um atendimento jurídico completo por WhatsApp, pelo amor de Deus, não façam isso, muito menos por telefone. Então, por mais que sejam poucas essas informações, você vai conseguir colher isso e fazer as suas pesquisas por meio dessas formas que eu passei aqui para vocês agora. Então vejam como é esse caminho. Você pega essa informação, converte ela em informação jurídica, faz as suas pesquisas e posteriormente vai desconverter isso para passar para o seu cliente. E tudo isso naquele primeiro momento, tá? É claro que você não vai colher esses estudos e passar pelo WhatsApp. É aí que mora o gancho para você colocar ali uma oportunidade da pessoa marcar um horário com você e principalmente cobrar por aquele serviço. Então é o momento de conversão e de desconversão dessas informações para que elas sejam apontadas de forma clara e precisa do que pode acontecer, desde o momento extrajudicial até o momento judicial, que pode chegar a acontecer na maioria dos casos que serão levados para você aí como autoridade a resolver. E por que eu falei para vocês essa questão de desconverter, né, as informações que foram pesquisadas anteriormente? Por quê? Adianta você levar para o seu cliente de forma no juridiquês e falando que, o tribunal X entende dessa forma, o tribunal Y entende daquela forma. Gente, não adianta. O cliente não entende os mecanismos de julgamento, né? De subir, de voltar, de ter uma decisão monocrática, uma decisão... Não entende. O cliente não entende tudo isso. É o seu papel como advogado, como um praticante jurídico, como um excelente profissional, desconverter essas informações jurídicas e passar de modo claro e preciso para aquela pessoa. Isso é completamente necessário e é o que muitas pessoas não têm feito na prática, perdendo seu cliente e também se perdendo como autoridade. Por quê? Se aquela pessoa não está entendendo nada que você está falando para ela, ela não está vendo você como autoridade. Tá vendo como isso é um erro tremendo, um erro tão grande? E ele não será cometido por você, que aprendeu aí nessa aula de hoje a usar todas essas técnicas nesse momento que parece ser tão pequeno na teoria, né? Mas na prática vocês viram que não. Antes de finalizar essa aula, eu quero te passar 5 dicas quentes de mitos que impedem as pessoas de simplesmente se formarem e de exercerem a profissão de verdade na prática como uma autoridade. A primeira delas é a seguinte: as pessoas ingressam na graduação com a ideia de que aquilo será completamente suficiente para elas conseguirem depois uma oportunidade de emprego ou até mesmo base suficiente para estudar para um concurso de alto nível de concorrência. E depois, só lá no final, que essas pessoas acabam quebrando completamente a cara, porque não é somente após o final da graduação que você deve pensar em prática jurídica. Se você fizer isso, ao contrário de todas as pessoas que pensam na prática jurídica inicialmente, você será deixado completamente para trás e o mercado jurídico não vai te receber. Além disso, as pessoas acreditam que a faculdade, que aquele conteúdo completamente teórico é suficiente para atuar na prática jurídica. E mais do que eu já estou falando aqui, vocês sabem que não é dessa forma. Basta você pegar alguma coisa para ler completamente prática, um processo ou até mesmo um artigo jurídico que diz respeito à prática, vocês verão que podem ter muita dificuldade em entender, e isso já é claro o suficiente para demonstrar que o conteúdo dado na graduação é completamente teórico, é simplesmente a base para você conseguir um diploma. Ou seja, a prática jurídica
não é ensinada na graduação. Outra coisa que as pessoas buscam incansavelmente é uma oportunidade de estágio, por acreditarem que só por meio de um estágio remunerado que elas vão conseguir aprender a prática. E eu te provei aqui que não, que é completamente possível você aprender a prática jurídica por meio da minha mentoria, do meu método exclusivo, que te oferece muito mais acompanhamento do que qualquer estágio, inclusive remunerado. E por último, e não menos importante, muitas pessoas têm simplesmente medo de não conseguir. E esse medo acaba travando a pessoa, acaba te travando a conseguir aquilo que você mais busca, o seu sonho não só profissional, mas também como pessoal, de simplesmente conseguir atuar naquela área que você estudou 5 anos. Esse medo te trava, esse medo te impede. Não tenha medo, porque por meio de todas as técnicas que eu tenho para te apresentar e muito mais coisas que você nem imagina que existe na prática jurídica, você vai conseguir a sua autoridade. Porque o medo da prática vem de simplesmente não saber fazer. Tem muita gente que me pergunta por que eu compartilho tanto esse tipo de conteúdo tão rico e tão voltado para a prática jurídica, porque eu simplesmente acredito que não existe prática jurídica sem de fato praticar, sem de fato fazer e sem existir uma pessoa para te acompanhar, né? E não é só eu que afirmo essas questões, os resultados estão aí. As pesquisas mostram que muitas pessoas que se formam, mais da metade, se não 80% das pessoas que se formam, não exercem a profissão. Isso simplesmente é pela falta de prática jurídica, porque qualquer primeiro contato que elas têm, ou elas não conseguem resolver os problemas apresentados na vida real, ou elas simplesmente nem têm coragem o suficiente para isso, porque não tem o mínimo para conseguir atuar, seja lá qual for a área do direito. Todas são complicadas e todas exigem de você, que quer ser um profissional na área do direito, o mínimo para conseguir dar o pontapé em qualquer área de atuação.